Nesse vídeo de hoje, eu falo para vocês mais uma vez sobre o tema 1102, sobre o recurso extraordinário 1276977. Como vocês sabem, esse tema entra na pauta de julgamento para o dia 1º de fevereiro de 2024. Já iniciamos a votação praticamente garantido 4 votos, porque nós temos o ministro Alexandre de Moraes, que votou no plenário virtual a favor dos aposentados, temos a ministra Rosa Weber, que votou a favor dos aposentados, muito embora essa ministra tenha aposentado, mas o voto dela fica valendo, fica computado. Temos o ministro Edson Fachin, que votou a favor dos aposentados, e temos a ministra Carmen Lúcia, que também votou a favor dos aposentados. E se esses 4 ministros votaram a favor dos aposentados no plenário virtual, eles permanecerão votando no plenário físico. Essa é a lógica. Seria uma incongruência esses ministros votarem no plenário virtual a favor e depois votarem no plenário físico contra os aposentados. Mesmo porque eles vêm votando a favor dos aposentados desde o julgamento do recurso extraordinário, que deu origem a esse acórdão que está sendo atacado pelos embargos de declaração. Por outro lado, nós temos 3 votos no plenário virtual. E esses 3 que votaram também contra os aposentados no plenário virtual, provavelmente eles permanecerão votando no plenário físico, que foi o ministro Cristiano Zanin, o ministro Roberto Barroso e o ministro Dias Toffoli. Esses 3 ministros, Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli, votaram contra os aposentados no plenário virtual. Provavelmente permanecerão no plenário físico, porque essa é a lógica. Por outro lado, nós temos 4 ministros que não votaram nesse recurso, nesse embargo de declaração ainda. Nós temos o ministro Nunes Marques, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Luiz Fux e o ministro André Mendonça. Esses 4 ministros não votaram ainda no plenário virtual, portanto, não sabemos ainda como eles vão votar no plenário físico. O ministro Nunes Marques e o ministro Gilmar Mendes é duvidoso pelas atitudes que eles têm demonstrado em razão das causas sociais. Mas o ministro Luiz Fux e o ministro André Mendonça poderão fazer a diferença nesse julgamento. E tem muita gente contando com o voto desses 2 ministros. Inclusive o ministro André Mendonça. Mas nós precisamos dos 2, pelo menos, para formar a maioria de 6-5. Os 2 ministros. Portanto, a esperança nossa está justamente no voto do ministro Luiz Fux e no voto do ministro André Mendonça. O ministro Fux não votou ainda nesse embargo de declaração, portanto, não sabemos ainda o tecnicismo dele em razão dos embargos de declaração. Porque se ele for analisar só o que diz o Código do Processo Civil sobre a omissão, a obscuridade e a contradição, o acordo não tem vício nenhum. Portanto, ele deve se limitar só a julgar de forma técnica. E não tem contradição, nem omissão e nem obscuridade. Isso foi analisado por muitos especialistas já. E o ministro André Mendonça, ele ainda não votou nesse tema. Não sabemos o comportamento dele nesse tema. Eu sei que tem muita gente contando com o ministro André Mendonça. Principalmente as pessoas cristãs, as pessoas que seguem o ministro André Mendonça, muitos evangélicos, essas pessoas estão contando com o voto do ministro André Mendonça. Se ele votar contra, vai ser uma decepção para muita gente. Portanto, esses 2 ministros poderão fazer a diferença nesse julgamento dos embargos de declaração que inicia no dia 1º de fevereiro e provavelmente, se não terminar na primeira sessão, terminará na segunda sessão, que será no dia 7. É o que esperamos, que esses ministros usem a Constituição, usem o Código de Processo Civil e se atentam apenas na parte técnica, que é justamente a obscuridade, a omissão e a contradição. E deixe a parte política para os políticos. É isso que esperamos, que ministros como esses, que têm demonstrado uma certa coerência nos seus votos, que respeitem a Constituição, que respeitem o Código do Processo Civil e se afastem da política. Eles são ministros do STF e precisam votar como ministro do STF. É isso que esperamos deles.
É o que eu tenho para falar para vocês sobre essas possibilidades. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se você entende que meu canal tem relevância jurídica, inscreva-se no meu canal e passe esses vídeos para as pessoas que vocês conhecem, porque assim o YouTube entende que os vídeos têm relevância e passe esses vídeos para mais pessoas e mais gente ficam sabendo dessas possibilidades. Por hoje é só e fiquem todos com Deus.